Boa tarde! Boa tarde! Vamos iniciar a nossa aula de terça-feira. Nosso mês começou, que maravilha! Vamos lá? Boa tarde, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola, o nosso lar. Amém! Vocês lembram da letrinha que nós aprendemos ontem? A nossa letrinha nova? A letrinha X. Como faz o X? Um tracinho para cá e outro tracinho para cá. Sabe aquele caderninho que nós fazíamos o treino da letrinha? Pois é. Vocês vão chegar lá e vão encontrar a letrinha X, né? Vocês vão decorar o X grande que o prof fez e vai fazer o treino nas letrinhas de baixo. Sempre procurando, mas a gente não vai ter que conseguir na primeira vez. A gente vai tentando. Sempre colocar dentro do espaço da linha, igual a prof falou ontem. A gente vai tentando. Ah, não consegui. Vou treinar, agora eu vou me esforçar mais um pouquinho até conseguir. Porque mais à frente, vocês vão ver que vocês vão escrever nos cadernos. E a gente vai ter que aprender a escrever dentro da linha, tá bom? Então, vocês vão treinar. Agora, a prof vai querer que vocês assistam uma historinha que a prof vai mandar para o adulto que está ajudando vocês, tá? É a historinha do Pedro e o Lobo. Aí, vocês vão assistir, vocês vão parar o vídeo da prof e vocês vão assistir a história, tá bom? Então, daqui a pouquinho a prof volta. Vai lá assistir a historinha. Agora que vocês assistiram essa historinha, o que nós vamos fazer? Lembra daquele kit que a prof enviou? Tá essa apostila aqui, a parte 2 do Tony. Lembra do nosso amigo Tony lá no baú? Pois é, essa apostila aqui. Nós vamos abrir na primeira vivência desse módulo. E aqui a gente vai falar muito sobre som. Então, a prof assistiu o Pedro e o Lobo. Aqui tá uma representação dessa historinha. Essa historinha, vamos pensar como ela é. Ela tem personagens. Quem são os personagens? Não precisa ser pessoas. Pode ser todos que atuam nessa história, aparecem no decorrer de toda a história, né? Então, nós temos o Pedro, temos os caçadores, temos o lobo, temos um pássaro, uma pata, um gato, né? A prof lembra desses, não é? Então, todos que atuaram. E eles são representados por quê? Pelo quê? O locutor tá falando. Quem é o locutor? Aquele que conta a história. Porque os personagens não tinham fala nessa história dessa forma que foi contada. E era representado por algum tipo de instrumento musical. Existem alguns instrumentos que vocês já conhecem, por exemplo, a flauta. Vocês provavelmente já conhecem. Mas existem outros instrumentos que a gente não tem tanto acesso. E foi representado, né? Nesse momento foi representado o personagem. Existem alguns instrumentos que eles são tocados e, no entanto, eles expressam alegria, tristeza, ação, suspense, dá um medo de escutar a música. E é assim que essa história acontece. Nós podemos observar que os instrumentos, eles emitem um som muito bom, que provoca diversos tipos de sentimento dentro da gente. Quem nunca escutou aquele som assim, que parece que alguém estava chegando, dá um maior medo, não é? Hã? E quando aquele instrumento toca assim, e parece que vai causar uma alegria muito grande. Então, a gente tem que aprender que cada instrumento e cada forma de tocar, as combinações entre os instrumentos, pode emitir um tipo de sentimento. É igual uma música. Provavelmente vocês escutam algum tipo de música. E essa música causa o que em vocês? A gente precisa pensar. Voltando à nossa história, que vai falar muito sobre som nas próximas vivências, nas próximas atividades. Essa historinha aqui, o Pedro e o Lobo. O que aconteceu? O Pedro foi querer virar um caçador. Num primeiro momento, o vovô dele não deixou, ele voltou para casa. Depois ele foi com seus amigos. Então, teve toda aquela situação com o lobo foi amarrado, quase escapou, aí chegou os caçadores, Pedro virou o herói, né?
foi interessante aquela história. E o autor escreveu daquela maneira, né? Que o Pedro acabou se tornando um herói, que o final não foi feliz para o lobo. Somente ele ficou triste. Mas agora vocês vão ser autores. Se vocês fossem dar um final à história, qual é o final da história? É os últimos momentos que está acontecendo, que está contando daquela história. Quando a história está acabando, aquilo lá se chama o final da história. A história ela começa bem no início lá, depois ela vai acontecendo, que é todo o decorrer, todo o meio da história, e depois temos o final. Se vocês fossem dar um final, vocês dariam outro final para a história? É isso que vocês vão representar aqui. Pode ser por palavras, letras, números, pode ser por desenho, colagem. Pode usar a criatividade de vocês. Tá liberado. Vocês vão dar o final que vocês querem. Às vezes nós podemos criar. A história é algo que nós podemos imaginar, levar nosso pensamento longe, escrever do jeito que a gente quiser uma história. Vamos lá? Pensem bem, façam com bastante capricho e mandem foto para a prof, que a prof quer ver. Tá bom? Por hoje é só. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.